Hoje é sexta-feira 13, terminou a semana e há muito tempo fazia que eu não vivia uma semana assim diurna 100%. Essa semana toda eu acordei 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Hoje eu acordei um pouquinho mais tarde, acordei 6h30 e nossa, eu amei a rotina. Eu não sei se vai continuar na próxima, né, porque eu tenho uma leve tendência a estragar todos os meus horários, mas estou rezando para que sim. E assim, falando de leitura, sem querer, tá? Sem querer comecei a ler um livro de terror, né? Não sei se chega ser um terror, falam que esse é uma coisa mais viagem no tempo, ficção científica, eu não sei o quanto de terror tem nesse, mas comecei a ler hoje de manhã, e daí depois eu fui pra biblioteca, ler um pouquinho mais, mudar um pouco os ares, né, do lugar de ler, mas tava muito calor lá, depois eu fui almoçar, continuei lendo e já estou na página 60, só assim nessas coisas assim do dia a dia, porque a leitura vai muito rápida, e aí como começa já com o mistério do personagem principal conhecendo um homem que absolutamente do nada, na verdade ele já conhecia esse homem e absolutamente do nada um dia esse homem aparece muito mais velho, faltando dente, com câncer, cabelos brancos e assim, cara, eu acabei de ver esse homem ontem, ele tava ótimo. Por que que ele já tá assim, todo estragado? O que aconteceu com ele de ontem pra hoje? Como que uma pessoa perdeu 15 quilos de um dia pro outro? Inclusive esse cara, ele é o dono de um restaurante, de uma lanchonete, onde as pessoas da cidade fofocam dizendo que é muito barato o lanche deles, então só pode ser carne de gato ou de cachorro ou dos animais domésticos que estão sumindo na redondeza. Só que não, esse homem, na verdade, dentro do estabelecimento dele, tem tipo como se fosse um portal para o passado que dá pra ir e voltar. Então é tipo umas escadas assim que a pessoa desce e daí ela vai parar anos atrás, décadas atrás, e depois ela volta e é como se tivesse passado apenas 2 minutos. Não importa se a pessoa ficou lá 10 anos, 10 minutos, 1 hora, 5 meses, no mundo presente real de onde ela veio vai ter passado apenas 2 minutos. É bem interessante. Isso, gente, é só as primeiras 50 páginas do livro. Sério, real. Pra pessoa lá do passado que tá vendo você, é como se fosse a primeira vez. Então, assim, você sempre vai parar no mesmo dia, que agora eu não lembro exatamente qual é o dia, mas você sempre vai parar nesse dia e nessa hora, e a pessoa que você vai encontrar, provavelmente várias vezes, dependendo de quantas vezes você for voltar pro passado, sempre vai ser a primeira vez que ela tá te vendo. Então, é bem interessante essa premissa, tô bem animada pra ver o que vai acontecer. É um livro grandão, né, é de 730 páginas, mais ou menos, fala sobre a morte, né, do presidente dos Estados Unidos, o JFK. Não conheço nada da história desse. Eu sei que ele foi assassinado, mas não sei nada sobre a história. É até bom, porque provavelmente dentro do livro, conforme a leitura for passando, eu vou imergir um pouco mais no que aconteceu mesmo, sabe? Então vai ser interessante para conhecimento geral e pretendo mergulhar no livro no final de semana. Hoje, durante os sprints que eu vou começar agora, eu quero ler um pouco de um material pro meu TCC, então tô pensando em ler esse livro aqui, ó, do Ítalo Calvino, porque eu leio os clássicos, que eu vou fazer um TCC sobre literatura, pra quem não sabe, literatura, redes sociais e adolescentes é mais ou menos os temas principais. Então eu vou tá dando uma lida neste daqui. E deixa eu mostrar pra vocês, aproveitar que hoje eu fui fazer umas compras. Fui pegar também um negócio na minha caixa postal. Vou abrir com vocês pra saber o que é, que eu não faço a menor ideia do que pode ser. Então vou aproveitar logo pra descobrir, né? Sextamos, galera, sextamos. Nossa, tô muito animada, gente. Essa semana eu fui fazer exercício todos os dias. Sério, só hoje, sexta-feira que eu... Ai, meu Deus, caiu alguma coisa. Só hoje que eu não fui. É da HarperCollins. Você ousaria desafiar o status quo? Gente, vocês acreditam que outro dia, eu juro por Deus, eu tava assistindo na live o vídeo de alguém aqui no YouTube, que eu não vou lembrar quem foi. E aí eu falei assim, nossa, eu queria esse livro. Esse livro é bem interessante. E não é que eu recebi? HarperCollins, tudo bem. Mas assim, eles já tinham me mandado, né? Pra chegar aqui em Belém demora um pouco. Tô muito impressionada e muito feliz. Esses são os Bottoms que vieram. É do mesmo autor de, tipo, Uma História de Amor, que é um livro que eu já li, eu gosto muito. Nossas histórias transformam o mundo. E esse daqui é o nome do livro, O Legado de Chandler. E assim, agora um assunto aleatório. Não parece o Baymax. Porque assim, eu sou apaixonada no Baymax, pra quem não sabe. Inclusive, eu tenho uma caneta do Baymax. E toda vez que eu recebo um bottom, eu só consigo pensar que é o Baymax. Gente, sério, assunto aleatório, perdão. Minha cabeça funciona assim, tá? Pra quem não me conhece. Deixa eu abrir o livro. Nossa, eu tô muito animada. Ai, eu quero muito ler. Falam que é tipo um negocinho de colégio interno, né? Ó, essa aqui é a capa, bela. Nossa, HarperCollins, muito obrigada. Vocês leram muito o meu pensamento. Acho que escrever é, por definição, um ato de otimismo. Então, o autor é o Abid Nazemian, do mesmo outro livro que eu falei pra vocês, que eu gostei muito. Acho que eu li ano passado, tipo, Uma História de Amor, e eu dei 5 estrelas. É com grande prazer que te desejamos boas-vindas ao Círculo. Vamos nos encontrar todo domingo às 10 da manhã na sala da Casa Macmillan. E esqueça todos os boatos que ouviu, pois não somos nenhuma seita ou culto satânico, e sim um clube de escrita. Mas não só isso. Aqui você encontrará uma professora excêntrica
excêntrica, uma enorme coleção de livros e 5 alunos que, apesar de serem completamente diferentes um do outro, possuem um amor em comum: a escrita. Olha, gostei demais. Eu não sabia dos detalhes. A única coisa que me contaram é que era um negócio de internato. Através das palavras e histórias que serão contadas, vamos mostrar a você que com a escrita somos capazes de nos conhecer, explorar nossos sentimentos mais profundos e criar laços de amizades e amor. Você vai ver como a vida pode ter seus altos e baixos, mas que podemos encontrar uma família e nos sentirmos seguros onde menos esperamos. Que legal, muito legal. É um livro, querendo ou não, pelo menos o primeiro do autor, né? Eu acredito que esse também, até pela capa, tal, pela proposta da arte e tudo mais, que seja voltada mais para um público jovem, tá? Então, se você é jovem, me acompanha aí. Você deve gostar desse livro, mas eu vou ler com certeza. Eu te dou meu feedback nos futuros vlogs, tá bom? Eu acho linda essa capa. Eu estou um pouco apaixonada. E aí, eu não sei se é muito interessante pra vocês, mas eu vou mostrar as comprinhas que eu fiz. Que eu fui no shopping e eu falei pra vocês que eu tô na era fitness. E eu fiz uma coisa que eu faço a cada 10 anos. Eu não tô exagerando. Eu realmente faço a cada 10 anos. Foi comprar roupa fitness. Espera aí que eu vou mostrar pra vocês. Eu nem ia fazer isso, porque assim, eu não costumo muito mostrar minhas comprinhas que são fora do eixo livros, literaturas num geral. Eu não sei se vocês gostam de ver, né? Mas eu vou mostrar essas aqui porque eu quero deixar registrado, né? Nem fitness, gente. Era mais, digamos que, menos sedentária, vai. Porque também eu não faço questão de ser fitness. Eu só quero me movimentar um pouco mais. E aí eu comprei um protetor solar novo, porque o meu tá acabando. E aí eu fui atrás de um não tão caro. E eu achei esse aqui, que é pele normal a seca, que pra mim parece ser muito interessante. Protetor solar FPS 70, o que é muito bom. E é pra me lambuzar de manhã mesmo. E assim, o que eu achei dele? Ele tem um pouquinho de cheiro, mas é um cheiro bom, cheiro de hidratante. E esse aqui, pelo menos, ele é bem grossinho, ó. E tu passa, é que eu passei pouquinho, né? De manhã cedo, menina. Eu vou me besuntar nisso todo santo dia. Olha aqui, ó. Ele é bem grossão, tá? Aí tua pele vai ficar tipo, sabe quando fica assim meio... Pareceu que tu passou 1 quilo de hidratante na tua cara? É assim que eu gosto de sair de casa, pra quem não sabe. Então esse aqui, vamos ver se eu vou gostar ou não da Neutrogena. E aí eu comprei uma calça, legging. E, gente, eu juro pra vocês, essa legging vai durar 5 anos pra mais. Que eu tenho uma legging que eu comprei. Na verdade, eu nem comprei, eu ganhei ela. Em 2013, eu uso até hoje. Inclusive, essa semana eu usei. E é a única legging que eu tenho desses tecidos assim, marmolinho de academia. E eu uso a minha vida toda. Então eu comprei logo uma que é pra usar a próxima vida toda. Entendeu? Aí essa aqui vai ficar até os próximos 10 anos, provavelmente, porque eu já me conheço. E ela é assim, nesse tom meio... não sei. Ela tem um fundo escuro, mas ela é meio cintilante, roxo. Daí, dependendo do lado que você vê, fica meio verde, meio azul. Uma coisa assim mais sereia, entendeu? Aí eu gostei. Combina com bastante coisa das minhas blusas. Mesmo se não combinasse, eu teria comprado igual, porque não ligo. Eu vou só com qualquer roupa. Aí eu comprei um top. Bonito, né? Ele é meio rosinha queimado assim, com bojo pra usar. Eu comprei uma blusinha. Eu não tenho nenhuma. Eu não tenho absolutamente nenhuma blusa nesse tecido mais de... sabe, que seca rapidinho e tal. E bem fresquinho pra usar. Aí eu comprei uma preta basicona bem grandona. Falei, moça, me veja o maior número que você tiver, pra ela ficar bem largona. E por fim, eu ganhei um top. Ganhei um top preto basicão. Foram essas minhas compras. Básico, mas tem bojo. É bem bom de usar, ó. Até em roupa normal, né? Dá pra usar bastante também. E aí, foi isso. Provavelmente as minhas próximas compras de academia vão ser daqui a 5 anos. E eu vou usar essa daí até... minha ideia é assim, ó. Usa uma calça, lava, usa essa. Daí usa outra, lavo essa, usa outra. E assim eu tenho 2 calças pra ir pra academia e tá ótimo. I never thought that I would be traveling this road. People keeps missing, the clouds seem to fade. And every occasion I whisper your name. I'm happy to hear that you'll still be around. I thought you were leaving without a sound. Hoje é domingo, dia das mães, e eu decidi arrumar minha estante. Já tinha começado um pouco aqui, limpar ali as estantes em cima. Aí eu falei, ai, quer saber? Vou gravar um pouquinho. Coloquei esse carrinho aqui que tava lá pro corredor, que eu não tava mais usando. Vou tentar colocar alguns livros aqui. Acho que eu vou tirar a organização por cor e eu vou separar ali em cima por não lidos. E o resto, que é essa parte daqui, pra baixo, que é o que aparece na live, eu vou colocar numa organização que faça um sentido, que é a organização de tempo, né, que eu costumo fazer. Dos livros mais antigos que eu tenho na estante, vai descendo pros contemporâneos. Então, não vou filmar muito processo, porque é coisa de sempre, de arrumar a estante. E eu tô toda acabada, jogada aqui, então eu vou mostrar o antes, que tava por cor, mas já meio desorganizado, porque a vida foi acontecendo, e o depois.
Olha a transição saindo, Blue. Nem mostrei pra vocês, né, como ficou minha estante, menina. Tá mais ou menos arrumada, viu? Isso aqui, ó, quer dizer que cabe um livro aqui, hein? Cabe um livro aqui. Vê se fez sentido a minha organização, tá? Não lido, não lido. Aí aqui eu coloquei Saramago, porque aqui é uma parte, eu confesso pra vocês, que aparece bastante na live. Então eu quis deixar assim, entendeu? A gente fazer o quê, né? São os meus mais queridinhos. E aqui, como é literatura portuguesa, eu já puxei logo pra literatura nacional, entendeu? Teoricamente, aqui era pra ficar só os livros lidos. Mas, por exemplo, isso aqui eu não li. Só que assim, não cabe mais aqui. E aqui tinha espaço. E eles são do mesmo tamanho. Então eu falei, vou deixar aqui. Esse aqui, por exemplo, ó, esses dois aqui não li também. Mas como é que eu ia separar esses laranja e deixar ali, entendeu? Tem coisas na vida que a gente escolhe as batalhas. Aí aqui tem mais nacional também. Esse aqui eu não li, esse aqui eu não li, mas também tá tudo bem. E aí eu comecei aqui embaixo, ó, outras nacionalidades. Então aqui temos Afonso, espanhol, né? Helena Ferrante, italiana. Aí aqui, ó, uma grande de uma mistureba, que é um de Colby. Aqui, por um acaso, virou um nicho de Clarice Lispector, sendo que tem um aqui. Então assim, você vê que não existe uma lógica, né? Aqui eu coloquei os intrínsecos, fantasia. Porque fantasia é um tipo de livro que eu gosto de ler. Mas também não é um tipo de livro que eu faço questão de ter na estante, sabe? Eu vou me desfazendo. Por exemplo, esse aqui eu já quero me desfazer. Esse aqui eu também queria, mas esse aqui eu ainda não li. Como é que eu vou me desfazer? Esse aqui, quando eu terminar de ler, que falta o terceiro e o quarto, eu também quero me desfazer. Então assim, com o tempo eu vou me desfazendo dos livros de fantasia, apesar de amá-los. Aí aqui temos mais uma coisa de não lidos. Tá um pouco bagunçado, que eu não alcanço ali, daí deu um pouco de preguiça de arrumar, confesso. Aqui tem romances contemporâneos, meio que tudo misturado, seja eles romances mais românticos, clichês, até os mais dramas, sabe? Meio que coloquei tudo aqui. Aqui temos um pequeno nicho de livros japoneses, devia crescer. Aqui temos os clássicos, aí meio que eu fui arrumando mais ou menos em... Esses aqui são muito antigos, esse aqui é o que coube aqui, e aqui eu comecei, tipo, literatura inglesa, num geral, sabe? Aí eu fui juntando tudo. Isso aqui, por exemplo, nem era pra estar aqui, mas é porque, ó, você entende o conceito? Não faz sentido estar aqui nesse meio, mas assim, deixei. Esse aqui tá vivendo aqui apenas como um infiltrado, porque também não era pra estar aqui, né? Mas e daí quem liga? Aí aqui eu botei os meus da Penguin, botei esse aqui embaixo porque eu não gosto desse espaço muito sobrando. E aqui eu comecei a colocar a minha mini coleção de Oxford, que eu quero ter mais livros deles. Então já estamos começando. Vocês lembram dessa caixinha de acrílico que eu comprei alguns dias atrás na Shein? Eu mostrei até num vídeo aqui de unboxing. Resolvi pegar 3M, colei bastantão e para deixar debaixo da mesa para colocar caneta, essas coisas que eu mais uso, e gostei bastante do resultado, vou mostrar para vocês. E coloquei as canetas que eu mais uso, lapiseira, estilete. Vou deixar a minha tesoura aqui também, grafite e os meus marca-textos. E ó, nossa, eu achei que ficou ótimo, sinceramente. Dá até vontade de comprar vários assim. E como a altura também da minha mesa é alta, ó, mesmo se eu entrar aqui na cadeira, ela não bate no meu joelho. Agora, bora ver se a fita 3M vai durar, né? Mas achei excelente a minha compra, gostei muito. Olha, dá pra ver perfeitamente o que tem dentro. Esse aqui antes ficava bem aqui, ó, um negocinho de caneta. E aí vai ficando, acumulando uma poeira que aqui no quarto é rápido pra dar. Tava me dando ódios. Gostaram? E o BMX fica aqui também me olhando. Faces merchant change, but your face remain the same. Swallows will be here by the door. When we're finally sober, they'll be gone. The trees will bloom, the nights will melt. Uma semana depois, 7 dias pra ler este livrão. Tem 700 e poucas páginas. Então eu li uma média de 100 páginas no dia, o que é geralmente o que eu costumo ler, né? Lendo um pouquinho de manhã, lendo um pouquinho à noite, lendo um pouquinho durante os sprints. E foi uma leitura que eu tive sentimentos mistos enquanto ela aconteceu, porque ao mesmo tempo que eu tava gostando da leitura, eu não estava gostando nem um pouco. No início, ele começou um livro extremamente 5 estrelas, aí foi indo. Aí lá pela página 200, mais ou menos, eu achei que começou a ficar chato. Os motivos foram porque começam a entrar muitos dados históricos, políticos, que, como o próprio autor fala aqui no final, né, nas notas do final, existe aí uma lembrança com a realidade, mas nem tudo é fiel. Tiveram coisas, óbvio, que ele alterou em nome, assim, de ficar harmônico com a história. Inclusive, essa parte que tem muitos traços americanos, de detalhes, porque já que conta uma história que volta no tempo, vai ter muito essa nostalgia de como
eram as coisas lá na década de 60, final de 50, né, que é pra quando ele volta, em 1958. E são coisas que eu não gostei no livro, são coisas que não me apetecem, eu não gosto muito desses detalhes americanos, não ligo muito, não crio um hype. Que nem eu falei, essa parte histórica e política, ao longo do livro vai continuando, até porque a gente vai falar do assassinato de Kennedy, então não tem como fugir disso, né, as conspirações que tiveram, o que essa morte acarretou, mais que isso, o que a não morte acarreta. E aí, essa parte, ela ficou muito em aberto pra mim, porque eu não conseguia compreender, porque eu não tenho base, eu sou ignorante nesse sentido. E pra ser bem sincera, eu também não faço muita questão de aprender, de saber a fundo, porque não é uma área que me interessa. Então eu senti que, enquanto leitora, por não ter esses conhecimentos prévios de nada que tenha relação com a história dos Estados Unidos, ficaram lacunas enquanto eu lia, sabe? E não é que o livro ficou chato, mas eu acredito que quem tem essas lacunas preenchidas tem uma leitura, assim, infinitamente melhor, porque vai saber do que o autor tá querendo falar, quem são aqueles conspiradores, quem são aqueles políticos, quem são aquelas pessoas importantes pra história. E pra mim foi, tipo, só pessoas, porque eu não sabia quem era. Então, no meio do livro, assim, que quando começa a entrar esse traço, começou a ficar uma leitura bem 3 estrelas pra mim, eu confesso. Mas aí eu sabia que a culpa não era do livro, necessariamente, era porque não combinava, né? O que eu quero, o que eu aprendi na vida com o que o livro traz. E é até interessante, porque daí eu começo a conhecer novas coisas. Mas, da metade pro final, entrou um personagem que eu não vou entrar em detalhes e que eu gostei muito, e a história foi pra um lado que já me interessou mais. Comecei a criar teorias, assim, pro final da história, coisa que eu raramente faço. Gostaria de dizer que acertei dentre algumas teorias, acho que eu criei umas 3, 4 teorias pro final do livro e eu acertei, então eu fiquei, tipo, muito animada. E não tem como tirar o mérito desse autor a escrita dele é muito boa mesmo. Ele faz um vai e volta na história que é sensacional. E enquanto eu lia, eu não tenho como, eu sempre digo que pra mim, enquanto leitora, experiência, é impossível não comparar, é o fato de que enquanto eu lia Novembro de 63, eu lembrei de 2 histórias. Primeira foi a sensação que eu tive lendo Lolita, porque tem essa coisa de viajar, de estrada, sabe? Que Lolita também tem. E o sentimento que eu tinha enquanto eu lia aquele livro, que é eu tá na estrada com o personagem, que é uma coisa que acontece, a gente tá na viagem, na estrada com o personagem desse livro, foi um sentimento que me lembrou a sensação. E eu descobri, então, que eu tenho essa coisa muito com o livro em relação à sensação de, tipo, ler um livro que fala sobre o mar e eu ter uma memória muito forte, que nem quando eu li Príncipe da Névoa, do Zafon. E toda vez que eu leio um livro e me dá essa sensação, eu sempre volto pra essa primeira vez. Eu acho muito louco, não sei se mais alguém tem essa experiência, não sei se é uma brisa muito doida. Outro livro que me lembrou bastante foram livros do Machado de Assis, especialmente o livro Memórias Póstumas, que é o autor fazer essa brincadeira de, tipo, ele tá te narrando a história em primeira pessoa, aí a gente tá lá acompanhando o personagem e do nada esse personagem te envolve na história, que nem o Machado usava, por exemplo, técnicas como caro leitor, não sei o que. Aí, nesse personagem principal, ele é um professor, né? Então ele ficava toda hora, não, mas aluno, nós já aprendemos que tal coisa, tal coisa. E aí ele voltava pra gente que tá lendo, ou então ele falava, ah, leitor, não sei o que, essa parte eu não vou contar, porque não é importante pra história. Então, ele faz esse mix da gente tá analisando a história em primeira pessoa e depois analisando como se fosse em terceira pessoa, só que ainda assim da visão dele. E aí, esse negócio é genial, gente, porque daí você não sabe em qual linha do tempo você se encontra. Eu fico maluca com esse tipo de história. Eu amo quando eles utilizam dessa técnica bem feita, sabe? Porque eu fico me sentindo muito perdida. Eu adoro me sentir perdida. Não sei nem se essa frase fez sentido. Foi uma das coisas que eu mais amei no livro. E aí, da metade pro final, quando entrou esse outro personagem que eu falei pra vocês, gostei muito do rumo que a história foi tomando. Confesso que em relação à história do Kennedy, especificamente, eu meio que caguei, não liguei muito. Eu não sei nem se essa era a parte mais importante da história, mas eu acredito que depende muito de cada leitor. Enquanto eu, leitora, que eu sou muito leitora de cotidiano, histórias do cotidiano, temas como destino, que eu acho muito legal ler sobre, como a gente não muda o destino, independente do que ele aconteça, tudo que tá fadado a acontecer, vai acontecer, independente de como a gente queira alterar isso. A gente não tem poder sobre isso, a gente não é Deus, nós somos apenas meras pecinhas desse universo. Então, esse foi pra mim a reflexão mais importante que esse livro trouxe. E por isso que ele é muito diferente pra cada leitor, mas ainda assim, para todos, eu acredito nesta internet, pelo menos que eu já vi, ele é um livro 5 estrelas. Eu terminei dando 5 estrelas pra esse livro. Eu tô meio confusa com o final ainda. Vou deixar pra falar sobre isso na parte com spoilers, nessa parte que eu tô confusa, porque daí, né, é do final, daí não faz sentido. Mas que nem o pessoal na live comentou comigo, a curiosidade
curiosidade mesmo do Stephen King ter, ele conta pra gente aqui no final da história, que ele leu material de apoio de uma pilha de livros quase da altura dele, e ele não é uma tampa igual eu, sabe, de 1,59, ele é uma pessoa bem alta, quanto exatamente não sei porque eu não sou tão fã, mas eu sei que ele é uma pessoa alta, e ele leu uma pilha de livros pra poder escrever essa história, pra poder ver qual parte ele achava interessante entrar ou não, pra compor, né, e ao mesmo tempo ele fala que a primeira vez que ele teve a ideia de escrever esse livro foi em 1972, eu acho, uma coisa assim, 72, 73, 72, porque é 9 anos depois da morte, que ele até fala, só que tava muito recente, o presidente tinha acabado de ser assassinado, então tava muito recente, tava muito dolorido, muita conspiração ainda, muitas coisas sem saber, o que aconteceu até hoje não se sabe, então ele deixou na gaveta, e daí depois ele escreveu novamente em 2011, que é quando a história se passa aqui no presente / futuro, não dá pra saber direito. Outra coisa, o motivo pelo qual eu dei 5 estrelas pra esse livro no final, que é um padrão que eu tenho encontrado muito em livros, que inclusive quando eu li o Avesso da Pele, vou deixar o vlog aqui no box de descrição, que por enquanto é o melhor livro que eu li nesse ano, me ganha é o fato de eu terminar a história, inclusive uma história de viagem no tempo, que é um bagulho que a gente, sei lá, eu acredito que exista, até que me provem um contrário. Eu acredito em tudo, entendeu? Até que me provem um contrário. É você fechar o livro, você ler a última palavra e olhar pra ele e falar, meu Deus, talvez isso aqui tenha existido. Isso aqui talvez possa ter sido real, porque tem muito detalhe e parece muito real, muito verídico, parece que realmente aconteceu, porque na minha cabeça, a sensação que fica é humanamente impossível um ser humano saber de uma coisa com tantos detalhes se ele não viveu. Mas o nome disso é imaginação, daí eu fico... Entendeu? Aí por isso que eu dei 5 estrelas pra esse livro. A Raquete, neste momento, encontra-se feliz e grata, porque após eu ter xingado por uns momentos esse livro, porque eu encontrei alguns erros aí de digitação, revisão, não sei direito, mas foram bem poucos, e ter brevemente comparado com minha vida de rata, por conta das falas que eu acho extremamente... Tipo, tem muitas falas problemáticas, homofóbicas, gordofóbicas, machistas, racistas, e eu fico muito em dúvida até que ponto esse autor coloca, porque ele quer colocar a gente num lugar de reflexão, apesar de eu ter consciência que na época, da década de 50, 60, eram coisas muito faladas comumente, até hoje tem gente que fala, mas o quanto ele coloca aquilo só pra chocar, que é uma coisa que eu não gosto em livro, e o quanto ele coloca pra a gente realmente refletir e falar sobre, foi uma coisa que me deixou assim numa linha muito tênue, mas eu consegui passar por cima, porque o final, ele realmente me agradou bastante. Então ficaram aí as memórias das coisas que eu não gostei, mas quando um livro é sensacional, as memórias do que não se gosta fica, porém os 5 estrelas vem aí. Obrigada a todos que participaram, eu não sei nem se esse vlog vai continuar, entendeu? Não sei se tá longo o suficiente, mas se não, um beijo. Obrigada por ter assistido. Quem quiser assistir com spoiler, clica aqui no box de descrição. Inscrevam-se no canal e até o próximo. Se continuar, eu corto tudo isso que eu falei agora. E é isso. Um beijão.